Fala, nação! Hoje tem estreia do Flamengo pela Copa do Brasil contra o Vitória no Maracanã às 21h30. Venho trazendo para vocês informações do mais querido através da mídia esportiva. Vamos ver o que eles vão falar sobre esse jogo e as prováveis escalações, tanto do Flamengo quanto do Vitória. Fiquem com o vídeo, daqui a pouco eu volto com as minhas considerações finais. Muito boa tarde, gente boa! A Globo Esporte chegando em clima de Copa do Mundo. Faltam 50 dias para a Copa de México, Estados Unidos e Canadá. Uma notícia preocupante para a seleção brasileira. Estevão joga muito, corre risco de ficar de fora da Copa do Mundo. Já vou falar com o Guilherme Pereira, nosso correspondente nos Estados Unidos, quais são as últimas informações sobre Estevão, Guilherme. Boa tarde, cara. Oi, Escobar, boa tarde para você e para todos que estão acompanhando o Globo Esporte. O Estevão sofreu uma lesão na coxa direita neste final de semana no jogo entre Chelsea e Manchester United. Ele passou por exames em Londres e esses exames detectaram uma lesão de grau 4, que é uma lesão grave para uma lesão muscular. A partir de agora, Estevão, Chelsea e a CBF estão conversando para saber qual vai ser o tratamento escolhido pelo jogador, mas ele é sim dúvida para a Copa do Mundo. O Estevão quer fazer o tratamento no Brasil, optando por um tratamento mais conservador, mas esse tipo de lesão pode sim levar a uma cirurgia, faltando 50 dias para a Copa do Mundo. Uma notícia preocupante, nós estamos aqui no centro de treinamento da seleção brasileira durante a Copa. Os dirigentes da CBF estão aqui, eu aproveitei para conversar com eles. A CBF já está em contato com o Chelsea para entender qual vai ser o melhor tratamento. E a comissão técnica do Carlo Ancelotti também já está sabendo da gravidade da lesão. Daqui a pouquinho no Globo Esporte a gente vai apresentar justamente esse centro de treinamento aqui, que vai ser a Casa do Brasil durante a Copa. Escobar. Valeu, com a elegância de sempre. Guilherme Pereira, muito obrigado. Vamos torcer muito pelo Estevão. Estevão tá no álbum da Copa do Mundo, sabia? Porque vazou o álbum da Copa, ele não tá, mas o Neymar, aliás, ele tá e o Neymar não tá, gente. Também são só 18 figurinhas por seleção no álbum da Copa do Mundo. Rodrigo, por exemplo, tá lá. A gente já sabe que ele não vai pra Copa, tá machucado, né? Mas Neymar, pode procurar. Não tá. E não quer dizer muita coisa também. Flamengo estreia hoje, hein? Na Copa do Brasil, 9h30 contra o Vitória. Tem transmissão ao vivo do Sport TV. Juliano Lima. Parece que o Jardim vai mexer bastante no time, né? É isso, Escobar. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente no Globo Esporte. Deve ser um Flamengo com uma escalação bem diferente em relação ao último jogo. O Leonardo Jardim pretende rodar o elenco pensando na sequência, com Brasileirão e Libertadores. Então, nessa estreia na Copa do Brasil, deve ter um time modificado. A novidade é o Jorginho, que está recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, ficou de fora por 4 jogos, e ele chega no bom momento, deve ser relacionado e pode ser titular, chegando no bom momento, porque o Lucas Paquetá sofreu uma lesão na coxa esquerda no último jogo e deve ficar de fora por 10 dias. Vamos falar um pouquinho desse provável Flamengo para o jogo de logo mais, que deve ter o Rossi no gol, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho ou Saul, De La Cruz, Luiz Araújo, Everton Cebolinha ou Wallace Ian e Bruno Henrique lá na frente. Cerca de 40 mil ingressos foram vendidos, esse número deve aumentar até o final do dia, até a hora do jogo, e o Flamengo segue embalado, Escobar. 5 jogos, 5 vitórias consecutivas. Volto com você. Valeu, Juliano Lima. Abração pra você, camarada. E olha só, gente, morreu aos 62 anos o grande rubro-negro Arthur Mullenberg. Ele era a voz da torcida do Flamengo no GE e o clube postou uma homenagem nas redes sociais dizendo que a partida do Arthur deixa um vazio no coração da nação. Foi um grande cara, uma perda enorme. Ô, Vene Casagrande, vai chegar a tua vez. Como dizem por aí, tem que matar um leão por dia. Dizem por aí. Aí eu tô cansada. Exatamente. O Leão já tá lá em casa no canto. Eu tô dando comida pra ele. Aí eu falo, querido, vai dar o seu jeito. Leão ou Vitória, né? Falei sem saber. Ah, Vene. Flamengo estreia hoje na Copa do Brasil, vai pegar o Vitória no Maracanã. A gente preparou uma reportagem sobre como chega o Flamengo pra logo mais. E na volta, o Vene tem a provável escalação? Não tem, Ele não fala mais isso, ele tá, ó. Não tem não, mas tem o que eu botaria. Calma, a gente vai botar nesse super telão e o Vene vai analisar, Rodolfo.
O primeiro passo do Flamengo na Copa do Brasil começa hoje. Essa é a 30ª participação do rubro-negro, para ir em busca da sua 5ª taça. A equipe foi campeã pela última vez em 2024, no primeiro ano de Felipe Luiz no clube. A conquista foi em cima do Atlético Mineiro, adversário que no ano passado acabou eliminando o Flamengo nos pênaltis nas oitavas de final. Agora o técnico é Leonardo Jardim, que vem de 5 vitórias consecutivas, algo que a equipe não conseguia desde agosto do ano passado. Para o duelo, o treinador deve mesclar o time. As principais ausências são Paquetá, com um edema na coxa esquerda, Pulgar em processo de recuperação e Carrascal, que foi punido no clássico com o Fluminense. No entanto, Leonardo Jardim tem retorno de Jorginho. O volante teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda e ficou fora de 4 jogos, mas já treinou normalmente e está à disposição. A intenção do treinador é rodar o elenco para dar oportunidade para alguns jogadores. O adversário de logo mais, o rubro-negro, tem uma boa lembrança. Foi em cima do Vitória que o Flamengo aplicou a maior goleada dos pontos corridos, 8-0 no Maracanã no ano passado, com direito a hat-trick e elástico de Pedro. No retrospecto, o rubro-negro carioca venceu o Leão 7 dos últimos 10 jogos. O Flamengo já convocou a torcida para o duelo, para dar o pontapé inicial da melhor forma possível. No meu super telão, a escalação do Flamengo é aprovável, tá, gente? Não é a escalação que o vendedor meceu o drone dele. E aí, quando tinha, ele acertava em cheio. Agora ele só... O drone dele nessa hora tá que nem o meu, não fala. Rossi no gol, Royal pelo lado direito, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, Jorginho, Everton, Araújo, De La Cruz, Luiz Araújo pelo lado direito, Bruno Henrique lá no ataque, Cebolinha pelo lado esquerdo. Por aí, Vene Casagrande, seria assim o seu? Olha, eu vou ser muito sincero, Fernandinha. Eu começaria com André no gol, porque é o único jogador na era Leonardo Jardim que ainda não entrou em campo e eu acho importante você dar minutagem a goleiro, porque se em um determinado momento o Rossi se machucar, ficar suspenso, como é que o André pode entrar numa fogueira? Então, acho importante o André jogar. Na lateral direita, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas. No meio de campo, eu começaria com Everton Araújo, e Saul e De La Cruz. E eu pensaria já no De La Cruz, porque no final de semana é jogo em gramado sintético, ou seja, dificilmente o De La Cruz fica à disposição. Na ponta direita pode ser o Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique. De resto, eu concordo. Agora, em relação ao gol, eu começaria com o André, porque eu acho importante dar minutagem a um goleiro reserva. Mesmo numa competição que você tem só 180 minutos para resolver sua vida? Mesmo numa competição. Se o André ele não tem condições de jogar 180 minutos contra o Vitória, ele vai ter condições de jogar contra quem? Ele foi contratado para substituir o Rossi em determinado momento. É melhor substituir contra o Vitória, substituir numa semifinal de Libertadores, por exemplo, com certeza, porque o adversário, embora seja da Série A, mas com todo respeito ao Vitória, vai brigar na parte de baixo da tabela da Série A. Muito! Põe aqui no meu super telão uma arte que fizeram com os números do Leonardo Jardim, que é o seu careca preferido no momento? Tá voando. No momento, sim. Oh, meu Deus! Sem sombra de dúvida. Coloca aqui na tela o Flávio Leonardo Jardim, 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 22 gols feitos, 7 gols sofridos, 6 jogos sem sofrer gols. Esse número defensivo é que me impressiona hoje no futebol, né, o Vene Casagrande? E era de fato o que impressionava de uma maneira negativa. Sim. Quando o Flamengo começou a temporada com o técnico Felipe Luiz. E o Leonardo Jardim logo chegou e deu jeito nessa situação, porque de fato o Flamengo estava sofrendo muitos gols. Quando você sofre muitos gols, fica muito mais difícil, obviamente, de você vencer uma partida. E com o Leonardo Jardim a gente pôde ver um ajuste no setor defensivo extremamente interessante, até por conta do estilo de jogo. Porque ele é um técnico que ele não pressiona tanto. Então, os jogadores eles não ficam tão expostos no setor defensivo, o que ajuda muito a vida do Léo Pereira e também do Léo Ortiz. Mas, além disso, também tem outros jogadores que cresceram muito de produção, o próprio Varela, o próprio Everton Araújo, que ajuda bastante também na marcação. Então, assim, mérito do Leonardo Jardim e, de fato, ainda é muito cedo para dizer que ele vai ter muito sucesso com a camisa do Flamengo. Mas ele começou muito bem a trajetória dele sob o comando do Flamengo. Você conhece aquela frase, Vene Casagrande? No lugar certo você brilha diferente? É, faz sentido. O treinador é o cara que faz isso, né? Ou o grande chefe, o grande gestor.
No lugar certo, você brilha diferente. Olha só, grande confronto, Flamengo e Vitória, só tem rubro-negro lá no Maracanã, 9h30 da noite, mesmo horário no Cícero de Souza Marques, para Bragantino e Mirassol. Essa é a agenda de hoje. E vamos direto entender o que vai acontecer. O Flamengo está pronto para entrar em campo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. O rubro-negro vai receber o Vitória pelo primeiro jogo da quinta fase dessa competição. Ainda haverá uma outra partida que vai acontecer no estádio do Barradão. Para o confronto desta quarta-feira, o Flamengo vem num momento muito positivo. São 5 vitórias consecutivas e a equipe vem criando uma identidade sob comando do técnico Leonardo Jardim, que em mais uma oportunidade deixou a entender que deve promover mudanças no time titular. Isso porque na última entrevista coletiva ele afirmou que não dá para manter a mesma escalação, sendo que o Flamengo joga a cada 3 dias. Então, por isso, algumas novidades devem aparecer entre os 11 iniciais. Um desfalque já é certo para esse duelo. O meia Lucas Paquetá, com um edema muscular na coxa, fica fora pelos próximos 10 dias. Ele deve retornar apenas no clássico contra o Vasco. Por outro lado, Jorginho, que estava lesionado desde o confronto diante do Santos, voltou a treinar normalmente e deve ser pelo menos relacionado para esse confronto. Existe ainda a possibilidade dele começar essa partida. Tudo isso vai ser definido pelo técnico português. No mais, o time do Flamengo deve ter mais uma ou outra mexida, mas a espinha dorsal da equipe deve ser mantida até mesmo pelo bom momento vivido pelo clube. Além das 5 vitórias, o time vem praticando um bom futebol e isso vem deixando o torcedor com bastante expectativa para 2026. Torcedor esse, inclusive, que deve estar no Maracanã nesta quarta-feira, expectativa de mais de 55 mil pessoas para acompanhar Flamengo e Vitória, este primeiro confronto pela quinta fase da Copa do Brasil. Quem também atua nessa competição, Vitória no Maracanã, e o Leonardo Jardim vai manter a sua meta, né, a sua estratégia de promover um rodízio no elenco, levando à risca a meta de ter 2 titulares por posição, que é o que o BAP falou, o presidente do Flamengo: eu quero ter 2 titulares por posição. E o Flamengo tem dinheiro, tem estrutura para fazer tudo isso, e tem, né? Tem um elenco absurdo. E ele está cumprindo essa meta aí. Para o jogo de hoje, o time tem 3 desfalques: o Paquetá, edema na coxa, no último jogo do fim de semana contra o Bahia. Eric Pulgar está ainda em recuperação de uma luxação no ombro direito, e o Carrascal, que cumpre suspensão. Jogo contra o Vitória, imagina o Vitória super fechado ali, se resguardando, diferentemente do que fez o Bahia no fim de semana, que tentou ir para o jogo. E aí, você acha que o Flamengo resolve a parada hoje? Difícil, né? É jogo difícil, jogo de Série A. O Vitória é o Jairzinho, o treinador, né? Então, o Jair Ventura. Ele joga fechado, né? Ele joga sempre tentando arriscar um contra-ataque, principalmente contra time muito superior, fora de casa. Ele é um treinador especializado em salvar times e também em subir com times. Então ele tem uma estratégia bem definida. Vai ser trabalhoso pro Flamengo, vai. Não acho que vai ser que o Flamengo vai sofrer, nem que vai ser difícil. Eu acho que vai ser trabalhoso pro Flamengo vencer a partida. Vai ser um negócio trabalhoso, sabe? Os caras fechados, tentando arrumar um espaço e tal. Mas o Flamengo eu acho que passa. Somando os 2 jogos, eu acho que o Flamengo passa. Não vejo muita chance de o Flamengo não passar nessa eliminatória. Hoje, com o time rodando, você pode ter ali uma dificuldade inicial de encaixe, mas acho que vai manter aí o padrão, a superioridade, mesmo alterando algumas peças. Acho que até o que o Leonardo Jardim faz de uma forma correta. Vai mudar, né? O time vai enfraquecer, porque provavelmente vai jogar o Cebolinha aberto na esquerda, o Luiz Araújo aberto na direita, e eu acho que o Bruno Henrique de centroavante. Vai poupar o Plata, vai poupar o Arrascaeta. Seriam titulares perto do Vitória, com certeza é um time muito mais forte ainda. Cara, se você pensar que é o 18 Pedro não joga... O rodízio do Leonardo Jardim é sacanagem. Aí é mole, aí é só carne, é só picanha, não tem rodízio só né? Mas quando os caras montam um elenco assim, justamente pra esse tipo de situação, né? Sabendo já que o campeonato não dá margem, não tem folga. Essa é a situação. Bom, uma particularidade, todo mundo fala, porque na última vez que o Vitória toma de 8 naquele jogo.
É um outro campeonato, né? Porque se o Vitória voltar para casa com 1-0, como o Juventude voltou, como... Tá vivo. Ele tá vivo. Ele, sei lá, pode especular com alguma coisa no Barradão. Pode ganhar de 1-0 e levar pros pênaltis o negócio. O Jair Ventura é um cara bom de armar a defesa, ele vai ficar fechado lá. Se bem que ele tentou fazer isso contra o Palmeiras, tomou de 5, né? No Campeonato Brasileiro. Mas aí é outro campeonato, é isso que você falou. No campeonato brasileiro, ele toma de 1-0, ele vai ter que buscar 1-1, 2-1, ele vai ter que fazer alguma... 1-0 pode ser interessante. Ontem o Juventude não saiu comemorando 1-0? Isso, exatamente, saiu comemorando bastante. O goleiro bastante. defendeu o pênalti no último minuto. Então hoje, 1-0 pro Flamengo, não dá pra falar que é um resultado ruim. Esses torneios assim, que você ir de volta, fora de casa, dependendo do tamanho do outro time, 2-0 ainda você engole. Você não pode tomar o terceiro. 2, você fala, pô, vamos lá, se a gente faz um gol em 15 minutos, vira uma confusão. Aí quando você toma o terceiro, se você tomar o terceiro, aí você fala, porra, fazer 3 no Flamengo lá vai ser difícil. Lembra um pouco do que era antigamente, que os times grandes iam jogar, aqui nesse caso o Vitória tá jogando no Maracanã, mas os times grandes iam jogar fora e aí o objetivo do dono da casa era, não vamos perder de 2, para ter o jogo de volta, exatamente. Antiga, né? Mais ou menos isso que o Vitória faz hoje, só que jogando fora de casa. Muito bem, Lá, galera. Jorginho treinou normalmente na terça-feira, no caso ontem, e provavelmente vai ficar à disposição. Eu falo provavelmente porque ainda tem um treino, aquela ativação muscular, nessa quarta-feira pela manhã, por volta das 11 horas da manhã lá no Ninho do Urubu, e dando tudo certo, ele volta a ser relacionado pelo técnico Leonardo Jardim, e como eu falei na minha introdução aí, um reforço caseiro muito comemorado, porque infelizmente o Lucas Paquetá se machucou e vai ficar alguns dias longe dos gramados. Existia aquele debate, o que fazer quando todo mundo ficar à disposição. Agora não tem mais esse debate, né? Não tem jeito. O Paquetá sai, entra o Jorginho. Com todo mundo à disposição, o meu time ideal seria Jorginho de primeiro volante, Paquetá de segundo volante, Arrascaeta meia, Gonzalo Plata na ponta direita, porque ele ajuda muito na marcação, na recomposição defensiva. Se fosse outro jogador ali, Luiz Araújo, Carrascal, não começaria com o Jorginho e Lucas Paquetá, porque eu acho que o meio de campo perde muito o poder de combate. E o Plata ajuda muito. Mas, agora, falar sobre isso é discutir o sexo dos anjos, porque o Paquetá está machucado. Bota o Jorginho de volta, Everton Araújo no... Tem uma ferramenta. Mas para o jogo contra o Vitória, eu acho que tem que ser uma equipe muito alternativa mesmo. Eu já falei aqui qual seria o meu time. Andreu, inclusive o único jogador que ainda não entrou em campo com o Leonardo Jardim foi o goleiro Andreu. Eu começaria com Andreu, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Saul, Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Cebolinha e Bruno Henrique. Esse, pelo menos, seria o meu time titular contra o Vitória nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. Mudando de assunto, galera, vamos falar agora de uma joia do Flamengo. Eu sempre elogio esse jogador aqui, Rian Roberto, um atacante extremamente veloz, nossa, muito habilidoso, joga muita bola, de 18 anos, destaque do Sub-20 do Flamengo. A torcida do Flamengo bota uma expectativa muito grande em cima desse jogador. Não é para menos, tá? Porque ele, de fato, é muito habilidoso. A gente já viu vários jogadores surgirem e acabar não dando certo no time profissional, enfim, ser negociado depois. Mas no caso do Rian Roberto, eu acho que tem tudo para dar certo futuramente. Porém, tem a questão contratual dele. É um jogador que tem contrato até março de 2027. E há um embate aí na renovação de contrato dele, porque ainda não teve acordo. E não teve acordo porque os empresários do atleta querem um projeto de carreira. E esse projeto de carreira é não apenas se destacar para o Sub-20, é também ser utilizado no time profissional. Será que tem chance disso acontecer? É isso que os empresários gostariam de ter uma noção. Enquanto isso, clubes da Europa, obviamente, estão de olho no jogador. Segundo o GE, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia fez uma proposta pelo atleta e conversa para ter o jogador com os empresários do atleta. Já tem essa conversa aí há mais ou menos um mês. E aí existe esse interesse. Eu, particularmente, não é porque eu sou Flamengo, quero que ele fique, mas eu sou o atleta, eu pensaria muito nesse começo em projeto de carreira, realmente, e tentaria ao máximo ficar no Flamengo. Porque ir para a Ucrânia nesse momento não é o melhor movimento na carreira, a não ser que seja um valor absurdo financeiramente falando, e aí não tem como julgar, é você fazer seu pé de meia e também dos demais membros da sua família. Porém, eu acho que o Flamengo também não pode dar mole e perder esse jogador de graça, gente. O Rian Roberto joga muita bola, é muita bola.
tem um potencial absurdo, é joia, sem exagero, é joia, é a próxima venda milionária do Flamengo. Tem que fazer um esforço para renovar o contrato desse atleta. E eu creio que Alfredo, diretor da base do Sub-20 do Flamengo, da categoria de base do Flamengo, e José Boto estão trabalhando de uma maneira árdua para tentar resolver essa situação. Porque perder o Rian Roberto de graça seria um fiasco para essa gestão. E eu duvido o BAP, presidente do Flamengo, aceitar uma situação como essa, porque tal como eu faço e vocês fazem, o BAP também assiste aos jogos. E o BAP tem total noção que esse jogador é uma promessa absurda e que pode render muito para o Flamengo dentro de campo, tecnicamente falando, ganho esportivo, e também fora de campo. E quando eu falo fora de campo, dinheiro, money, porque ele pode ser uma venda absurda no ponto de vista lucrativo, digamos assim. Por exemplo, o Palmeiras, que hoje para mim é o rival do Flamengo no futebol brasileiro. Olha o quanto o Palmeiras faz de venda de jogador aí, de categoria de base, jogadores de destaques. Olha aí, cara. Palmeiras, na boa, faz muita grana, é uma baita receita. Então, acho que o Flamengo não pode correr esse risco, galera. O zagueiro Pablo ficou o ano passado todo treinando de forma separada no Flamengo, até que seu contrato se encerrasse, o que aconteceu em dezembro. A partir daí, ele ficou livre no mercado. No começo do ano, o atleta foi anunciado no São Bernardo, time do interior de São Paulo. Passados mais de 4 meses, Pablo ainda não fez nenhuma partida oficial nesta temporada. Não há relatos dos motivos, mas especula-se que o jogador ainda esteja machucado. O certo é que Pablo tem tido uma carreira bem esquisita nos últimos anos, com poucos jogos. Quando chegou ao Flamengo, ele era tido como um jogador de alto nível e que logo brigaria pela titularidade, mas isso passou longe de acontecer. O defensor foi considerado uma decepção. Antes do Mengão, ele estava na Europa e também se destacou pelo Corinthians, quando foi campeão brasileiro. O jogador foi contratado na gestão de Rodolfo Landim, através de Marcos Braz, antigo VP de futebol. Com 34 anos, o Beck já é considerado um veterano e seu futuro se torna incerto, haja vista que ele não consegue entrar em campo. Sua última partida oficial foi no começo de 2025, quando ele jogou o Carioca pelo próprio Flamengo. Foram 4 disputas e depois ele acabou sendo afastado. Com quase 1 ano e meio sem atuar, Pablo agora precisa mostrar que ainda pode jogar em alto nível e retomar sua carreira. O zagueiro Alexandro tem sido um dos principais destaques da equipe do Lille e se tornou um dos principais atletas do time francês. Ele ganhou notoriedade no Brasil após ser convocado para a seleção brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti. Revelado pelo Flamengo, o defensor não possui experiência na elite do futebol brasileiro. O jogador construiu a sua carreira na Europa, mas não esconde o desejo de um dia poder retornar ao seu país natal. Em entrevista cedida recentemente, ele deixou claro que a sua prioridade é voltar para vestir as cores do mais querido. Torcedor do rubro-negro, ele sonha em poder atuar pelo gigante carioca em um futuro próximo. Durante entrevista cedida à Cazé TV, o zagueiro Alexandro revelou que sonha em poder retornar ao Brasil para atuar pelo Flamengo. O defensor trata o rubro-negro como sua prioridade e espera retornar ao mais querido em um futuro próximo. Aspas para o jogador. Eu e minha esposa temos o sonho de voltar ao Brasil, de jogar lá no profissional, porque eu joguei lá, no Brasil, na base. E a prioridade é o Mengão, já deixei bem claro, que a prioridade é o nosso Mengão. Mas é aquilo, a gente sabe como que funciona as coisas, não é assim eu quero ponto. Na entrevista, sem deixar de forma explícita, o defensor também revelou que recebeu sondagens do Palmeiras, mas que não chegou a avançar nas negociações com o clube paulista. Alex relatou que recebeu uma chuva de mensagens da torcida do Mengão para que ele recusasse a oferta do rival através das suas redes sociais. Apesar do forte desejo do zagueiro em jogar no seu clube do coração, ainda não existem relatos de uma negociação entre as partes. Entretanto, a diretoria rubro-negra pode vir a fazer uma investida devido ao fato de que buscam novos reforços para a janela de julho. Avaliado em 18 milhões de euros, o brasileiro tem contrato válido com o Lille até 2028. Ele entrou em campo em somente 10 jogos na temporada devido a problemas musculares e pode ter sua saída facilitada pela diretoria em caso de proposta. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O zagueiro e cria do Ninho, Alexandro, seria um excelente reforço para o mais querido? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do mais querido.